Novel e fanfic narradas. Novel Senhor de toda a tecnologia. Capítulo 241. Modo militar. Que tecnologia? Tanto Helena quanto Gael tinham uma curiosidade intensa nos olhos. Isso é. Senhor, a louca está ligando. Você quer atender? Quando Zack estava prestes a dizer o nome, de repente a voz de Jarvis surgiu. Toda vez que ouviam Jarvis dizer que a louca estava ligando, Helena e Gael não conseguiam conter o riso. Acabei de receber o dispositivo de extração de energia do cubo cósmico. Ela ligou tão cedo? Que coincidência. Zack ergueu as sobrancelhas. Na verdade, durante seu retiro, Sua Majestade o Rei fez um total de 182 ligações, uma média de 26 ligações por dia. Não é coincidência. Jarvis brincou. Aquela velha louca é tão ocupada, mas me liga 26 vezes por dia. Ela é realmente perseverante. Zack disse. Continue. Eu também quero saber por que ela está me procurando. A chamada foi completada. Ah? Conseguiu passar? A voz de Grace veio do outro lado da linha, e ela pareceu surpresa com o telefonema. Majestade, o que houve? Zack disse casualmente, se for sobre vendas no segundo mundo, então não preciso dizer mais nada. Este nível é apenas uma operação básica para mim. Então não vale a pena mencionar. Não pense que Zack está sempre no laboratório, mas todos os dias, quando estiver livre, ele pedirá a Jarvis para obter os dados e analisar as diversas estatísticas do segundo mundo. Como Zack esperava, quando o segundo mundo saiu, ele imediatamente detonou o entusiasmo das pessoas ao redor do globo. E as vendas dos capacetes virtuais Fuldiv atingiram 2 bilhões em uma semana. O segundo mundo tem mais de 1 bilhão de pessoas ativas online todos os dias, e o número de pessoas online ao mesmo tempo chega a 800 milhões. Um número tão excessivo de jogadores naturalmente trará uma receita enorme. Z-Cinema mais o segundo mundo, com os recursos financeiros atuais de Zack, ele pode facilmente comprar qualquer país, até mesmo o país A. Falando nisso, parabéns. A receita do segundo mundo atingiu mais uma vez um novo recorde, e os anciãos, ministros e nobres não conseguem parar de rir. Grace disse fria e calmamente. Por causa de seu desempenho excepcional, a renda financeira do reino aumentou em pelo menos 10 vezes este ano. Então, depois de discutir com os anciãos e ministros esses dias, emitiu uma série de novas políticas para beneficiar o reino e o povo. Como resultado, os cidadãos estão se alegrando agora e louvando suas grandes realizações em todos os lugares. Uma pequena ideia para que os cidadãos não precisem ser tão ostentosos, apenas me ajudem a construir uma estátua. Zack sorriu. O projeto para erguer a estátua já está em andamento. Grace disse, a praça central da Royal Capital é onde você realizou sua primeira coletiva de imprensa. Está planejado erguer uma estátua sua de cerca de 88 metros de altura naquela ocasião, o que combina com sua imagem de homem de negócios. Haha, isso é muito bom. Zack riu. O significado simbólico é extraordinário na praça central da capital real. Até agora, nenhum rei jamais ergueu uma estátua. Zack é o primeiro do Reino Fênix. Além disso, a primeira coletiva de imprensa de Zack foi na praça central da capital. Há muitos significados aqui, o que está muito de acordo com seus desejos. Ao ouvir a risada calorosa de Zack do outro lado da linha, a linda boca de Grace não conseguiu evitar se curvar, revelando um sorriso superficial. Você está feliz, mas não se esqueça do que disse no banquete de celebração anterior. Grace continuou. O que foi dito na festa de comemoração? Zack pensou por um momento. Ah, você está falando sobre abrir exercícios militares no segundo mundo. Os comandantes das principais academias militares do reino estudaram deliberadamente seu segundo mundo. Eles acham que o modo de treinamento militar que você casualmente disse no banquete de celebração é muito viável. Então continuei ligando para você e quero deixá-los ir o mais rápido possível. Então, os soldados da Fênix podem usar o segundo mundo para conduzir um exercício de guerra quase real. Os comandantes disseram que esperam que a virtualidade do exercício militar possa ser ajustada para 100% para que todos os detalhes possam ser apresentados perfeitamente, e os soldados possam sentir como é uma guerra real. Você não se arrependeria, certo? Quando Grace disse isso, ela desviou o olhar para o telefone fixo ao lado dela enquanto processava os documentos. No banquete de comemoração, alguém perguntou uma vez sobre mais modos de aplicação no segundo mundo, e Zack mencionou o modo de exercício militar naquela ocasião. Como diz o ditado, não é intencional e o ouvinte é intencional. Isso não é apenas lembrado secretamente pelos líderes de outros países, mas também todos os comandantes do Reino Fênix estão ansiosos por isso. Assim que os capacetes virtuais Fuldiv foram colocados à venda, eles mal podiam esperar para comprar um lote e voltar e experimentar o segundo mundo. Experimentos mostraram que pessoas com a melhor qualidade psicológica no exército, que podem atingir 99% de grau virtual, viam a cena quase como a mesma que a realidade. Se atingir 100% do grau virtual, qual a diferença entre tudo e a guerra real? Sangue, morte, fogo, buracos de bala, dor. Uma cena intensa e cruel é colocada diante de todos os soldados, fazendo-os sentir verdadeiramente a trágica guerra. Claro que está tudo bem. É só para criar um modo de exercício militar extra e cancelar a detecção do grau virtual de correspondência automática do capacete. Não é um grande problema. Se bem me lembro, o número total de soldados atualmente ativos no reino é de 800 mil, certo?
Então, pela disposição das pessoas em construir uma estátua para mim, eu darei a elas os 800 mil capacetes virtuais Fuldive. Zack estava incrivelmente orgulhoso. Como diz o ditado, 1000 moedas de ouro não compram felicidade. Zack ficou encantado ao saber que o povo do reino tomou a iniciativa de ajudá-lo a erguer uma estátua. Claro, não olhe para isso como um grande projeto, mas pelo menos mostra a atitude deles em relação a ele. Ok, foi isso que você disse. Grace apenas sorriu. 800 mil capacetes virtuais Fuldive, calculados em 6.666 EZU cada, são 5,3 bilhões de moedas Fênix. Uma quantia tão grande de dinheiro pode ser usada para investir em projetos de desenvolvimento de muitas organizações. A propósito, tem uma novidade aqui. Acho que os militares ficarão muito interessados. Eu sei, é por isso que você não pode ser contatado por alguns dias. Você deve estar fazendo pesquisa de novo. Vamos lá, o que você fez dessa vez? Disse Grace. Não se preocupe agora. Irei para a primeira academia militar de Fênix com os capacetes mais tarde e deixarei o comandante e os outros esperarem para ver. Zack sorriu. Ok, vamos esperar até você vir para revelar. Grace não tinha pressa. Ela sabia que Zack gostava de ser misterioso e sabia muito bem que nada que ele inventava era de qualidade comum. Mas já que Zack disse que queria mostrar isso na frente do Marechal, deixe-o em paz. Mais tarde, Grace mencionou algumas questões confidenciais sobre o reino e pediu que Zack fizesse sugestões. Afinal, Zack também é o segundo ancião do reino Fênix. Então ele deve saber dessas coisas e ter o direito de tomar decisões. E ela também quer ouvir que sugestões interessantes ele vai dar. No entanto, Zack obviamente não estava interessado nesses assuntos importantes do reino, e depois de 2 ou 3 palavras, ele encontrou um motivo para desligar o telefone. Este Zack, Grace balançou a cabeça. Pessoas comuns de alto escalão, depois de terem poder, gostam de apontar o reino de várias maneiras, apontar dedos, destacar seu status e ter o direito de falar. Grace está permitindo que Zack lidere o reino, mas ele é muito preguiçoso. Zack, você é a pessoa mais importante que já vi agindo assim. Eu sei do título do segundo ancião do reino. Seu poder é o segundo apenas para o rei e o primeiro ancião, mas você não é nada entusiasmado com poder. Helena balançou a cabeça e suspirou. Seria ótimo se meu pai pudesse ser como você e não levar a posição a sério. Intriga política é chata. O lago é muito pequeno. Zack disse casualmente, e eu sempre acreditei no ditado que diz que diante da força absoluta, qualquer estratégia é inútil. Mesmo que você seja tão inteligente quanto Zhu Jilian, se encontrar tanques e canhões, você terá que se ajoelhar. Então, em vez de perder tempo com essa coisa pálida e impotente, é melhor usá-lo para melhorar minha força. O objetivo de Zack é muito claro. Que rei o segundo ancião, esses títulos são apenas incidentais para ele no processo de melhorar sua força. Além do mais, não importa o quanto você lute na política, você irá, no máximo, exibir seu poder em um lugar pequeno como o Reino da Fênix. Quando você for para o exterior, você será muito menor. Olhe para Zack novamente. Concentre-se em sua tecnologia com Homem de Ferro, super soldados, microbots, propulsores de dobra, bombas de hidrogênio de fusão nuclear controláveis, etc. Mesmo que Zack não insista, seu status naturalmente aumentará. Os líderes mundiais até vieram mostrar seu favor a ele. Jarvis, repita o experimento e construa um lote de dispositivos de extração de energia. O corpo energético do cubo também pode ser extraído e armazenado. Além disso, o plano F8 começa a ser construído. Uma supergigante, 2 gigantes, 3 grandes e 100 pequenas. Isso pode ser feito em 1 hora? Zack disse. Senhor, levará apenas 42 minutos. Jarvis respondeu. Ok, então 42 minutos. Zack assentiu. Gael, vista-se. Partiremos em 42 minutos e seguiremos para a primeira academia militar de Fênix. Projeto F8? Essa é sua nova tecnologia? Leve-me para vê-la também, ok? Os olhos de Helena se arregalaram. Zack olhou para Helena. Como ele pode não saber que a identidade atual de Helena também é filha do primeiro-ministro North? Portanto, é inapropriado que ela entre no lugar secreto da academia militar. Mas o que faz Zack admirá-la é que, por meio do monitoramento de Jarvis dos registros de chamadas de Helena, quase todas as chamadas de North revelaram que ele queria que Helena lhe contasse sobre as informações obtidas por ela, mas Helena recusou todas. Talvez seja por essa razão que Zack permite que Helena fique ao seu lado o tempo todo. Ok, então se prepare e venha comigo. Zack concordou com a cabeça. Sim. O rosto de Helena de repente abriu um sorriso brilhante. Ela é uma pessoa inteligente. Como ela não sabia que sua identidade é diferente? Mas é justamente por isso que Zack está disposto a deixá-la segui-la, o que mostra que Zack confia nela. 40 minutos depois. Árvore Fênix, na borda do telhado da piscina. Mestre. Gael usou um lindo vestido branco longo, colocou um pouco de maquiagem, saiu da sala timidamente e prendeu o cabelo em volta das orelhas. Meu Gael é o melhor. Zack elogiou com um sorriso. Quanto a mim. Helena saiu de trás de Gael, seu rosto já lindo, com o embelezamento de um vestido longo vermelho fogo e requintado, e seu longo cabelo dourado ondulado espalhado desenfreadamente. Ela fez uma pose para mostrar sua figura deslumbrante ao máximo. Nada mal. Zack disse isso, mas ele teve que admitir em seu coração que Helena era uma beleza rara no mundo. Um pouco de vestimenta é o suficiente para fazer os olhos das pessoas brilharem, mesmo que ele esteja acostumado a ver mulheres bonitas.
Uau! Helena viu os olhos brilhantes de Zack e sentiu um pouco de orgulho em seu coração. Estamos usando trajes de aço? Helena perguntou. Não, hoje temos novas ferramentas de mobilidade. Zack levantou o pulso. Jarvis, se você estiver pronto, deixe-os vir ao nosso encontro. Últimos 30 segundos, senhor. Jarvis respondeu. Jarvis, diga-nos que meio de transporte é esse? Zack enviou um helicóptero aqui? Helena perguntou com interesse. Depois de alguns meses se dando bem, Helena e Jarvis se tornaram muito familiares um com o outro. Sabendo que Jarvis é um poderoso governante de inteligência artificial, as muitas coisas problemáticas de Zack são feitas por ele. Princesa Helena, por favor, espere 30 segundos. A humanidade de Jarvis também permanece misteriosa. 30 segundos é só um tempo de conversa fiada. Justo quando Helena ainda estava perguntando a Jarvis sobre a nova tecnologia, de repente, ouviu-se um som de assobio vindo debaixo do teto. Zack e Gael, vocês ouviram? Algo parece estar se aproximando. Eu ouvi o som de um motor, e eram muitos motores. Logo, abaixo, até o fundo do telhado. Falando nisso, Helena estava prestes a caminhar até a borda e olhar para baixo. Mas antes de chegar à borda, uma enorme sombra negra surgiu de repente do fundo e ficou na beirada do telhado. Os lindos olhos de Helena encararam a coisa que surgiu de repente. Isto é, um disco voador? Capítulo 242. A aplicação do motor antigravidade. É isso mesmo. O que Helena viu foi um disco voador supergigante. Com pelo menos 300 metros de diâmetro, pairando acima do céu, uma figura redonda supergigante, como uma nuvem negra, apareceu no céu. Do ponto de vista de Helena, ela pode ver que a superfície metálica mecânica do disco voador gigante é coberta com várias ranhuras eletrônicas. Olhar para ele não só não transmite uma sensação de desobediência, mas também transmite uma atmosfera majestosa, um sentimento glorioso e maravilhoso. O formato de todo disco voador supergigante é muito misterioso. Não parece um disco voador puro, mas mais uma medalha gigante. Uma obra de arte cuidadosamente trabalhada por um artesão, é incrível e chamativo. Oh, olha, é um disco voador. Olha ali, tem um disco voador na árvore fênix. Que grande, que grande disco voador. Acontece que realmente existem alienígenas. Rápido, tire uma foto. Este é um momento histórico. Alienígenas visitaram a Terra. Acontece que o disco voador alienígena se parece com isso. Parece uma medalha. O formato do disco no filme não pode ser comparado de forma alguma. Não, olhe para a árvore fênix. Tem uma brecha. Um disco voador de tamanho menor saiu voando dela. Eu estava me perguntando por que a Z-Tech é tão poderosa, então Zack está lidando com alienígenas. Isso vai chocar o mundo. A tecnologia milagrosa da Z-Tech vem toda de alienígenas. Tudo pode ser explicado. As pessoas no centro da capital real descobriram uma grande sombra circular preta no céu à distância. Todos abriram a boca em espanto e ficaram chocados com essa cena, e a tempestade surgiu em seus corações. A ilusão de alienígenas existe há tantos anos. Mesmo hoje, eles ainda estão discutindo se há outra forma de vida no universo além da Terra. Obviamente, a aparência deste disco voador gigante reflete o fato de que alienígenas existem. Inúmeras pessoas imediatamente pegaram seus celulares e começaram a gravar, tiraram uma selfie ou simplesmente começaram uma transmissão ao vivo. Como resultado, as pessoas em toda a Royal Capital ficaram agitadas e se tornaram extraordinariamente barulhentas e animadas. Com o aparecimento de discos voadores com aparências semelhantes, cujo tamanho havia encolhido ou vários círculos apareciam, e eles estavam firmemente suspensos atrás dos discos voadores supergigantes. Eles ficaram todos sem palavras. Zack, o que está acontecendo? Será que foi isso que você fez? Helena não conseguia acreditar. Ela ficou tão chocada que gaguejou. Se todas as tecnologias anteriores como o Homem de Ferro, super soldados, propulsores de dobra, etc., mal podem ser reconhecidas pelas pessoas da Terra. Então, a matriz de centenas de OVNIs na frente deles está completamente separada do reino da tecnologia da Terra. Não fique tão surpreso. É que recentemente obtive um pequeno avanço na tecnologia de motor antigravidade. Para poder fazer as coisas um pouco diferentes, um design de disco voador alienígena foi adicionado. Como está? O formato do disco voador que eu projetei está bom? Zack disse com um sorriso. Os formatos desses discos voadores foram feitos por Zack com base no formato da nave-mãe da colheitadeira. A tecnologia do motor antigravidade não tem mais muito conteúdo tecnológico para ele. Ele só precisa inseri-la em Jarvis, e ele pode facilmente construir um motor antigravidade. Mas se você quiser acionar o motor antigravidade, a energia nuclear tradicional é demais. Se for muito pouco, o consumo de energia não é um grande problema. Ainda assim, é problemático de controlar, então Zack decidiu usar a energia extraída do cubo cósmico como energia para acionar o motor antigravidade. Assim que o experimento de extração de energia do cubo cósmico foi bem sucedido, Zack imediatamente deixou Jarvis construir centenas de protótipos de discos voadores da nave-mãe colhedora em apenas 40 minutos.
Além da tecnologia de voo mais comum, essas naves mãe de bolso não carregam nenhuma arma ou sistema de defesa e pertencem à categoria modelo. A julgar pela situação atual, o modelo do primeiro lote de naves mãe de colheitadeiras de bolso feito por suas mãos não é ruim. Motor antigravidade? Helena disse surpresa. Você fez o motor antigravidade? Eu posso fazer propulsores de dobra e armas laser. Então o mero motor antigravidade não deve ser muito difícil para mim, certo? Os cantos da boca de Zack se curvaram para cima, e ele disse com um sorriso. Não é tão difícil assim. Ao ouvir isso, Helena deu um longo suspiro e acariciou seu coração, e o clima turbulento nele se acalmou bastante. Vamos lá. Suba e dê uma olhada. Assim que Zack abriu a boca, o disco voador supergigante pairando na borda imediatamente se moveu e voou rapidamente sobre as cabeças dos três. Os três olharam para cima e viram que a abertura na parte inferior do centro do disco voador supergigante se abriu lentamente, e um feixe de luz azul desceu, envolvendo todo o telhado. O quê? Helena e Gael exclamaram ao mesmo tempo. Eles ficaram surpresos ao descobrir que sua figura havia escapado da força gravitacional e foi puxada por uma força, flutuando para cima e ascendendo para longe. Em contraste, a figura de Zack é muito mais familiar e estável. É uma atração antigravitacional que elimina a atração gravitacional de um determinado objeto, criando uma força ascendente oposta como acontece agora. Zack disse com um sorriso. É uma reação normal na primeira vez. Mas depois que você se acostumar, verá que não é diferente de pegar um elevador. Helena e Gael não falaram. Seus rostos estavam cheios de nervosismo. Qualquer um que levante os pés do chão e flutue no ar não estará acostumado a isso. Afinal, eles não são Zack, e essa sensação de flutuar não está arraigada em suas mentes há muito tempo. Além disso, eles olharam para baixo, e a distância de 10.000 pés no céu foi o suficiente para assustar as duas meninas em seus corações. Capítulo 243. Um único negócio. Zack, Gael e Helena saíram do fundo e chegaram ao hangar do super disco voador gigante. O super disco voador gigante é dividido em várias camadas de baixo para cima, todas elas colocadas com 800.000 capacetes virtuais Full Div prontos para serem enviados para as principais academias militares. Então, naturalmente, eles estão cheios em todos os lugares. Logo, eles subiram ao topo do disco voador supergigante na sala de controle do hub central. À medida que as aberturas sob seus pés se fechavam, as figuras das três pessoas caíram, e mais uma vez, elas se sentiram realistas. Jarvis, vamos lá. Vamos para a Academia Militar de Fênix. Com a ordem de Zack, várias janelas holográficas apareceram imediatamente ao redor de seu corpo, mostrando a perspectiva de 360 graus do OVNI. O super disco voador gigante se moveu. Todo o conjunto de OVNIs também começou a flutuar em direção à Academia Militar de Fênix de maneira ordenada. Não há nenhuma cena particularmente magnífica, nenhum momento particularmente devastador, nem som de jatos apitando com várias chamas. Tudo trazido pelo motor antigravidade é tão silencioso. As pessoas abaixo do centro da capital levantaram suas cabeças e olharam fixamente, observando com a boca aberta uma grande variedade de centenas de discos voadores voando sobre suas cabeças, e não conseguiram evitar soltar explosões de exclamações. O motor antigravidade é realmente poderoso. Com uma massa tão grande, a velocidade não é lenta. Levou menos de 5 minutos para uma distância de centenas de quilômetros para chegar facilmente ao destino. Centenas de discos voadores chegaram a uma área aberta na Academia Militar de Fênix. Abaixo, Grace, o marechal da Academia Militar de Fênix e muitos oficiais superiores estavam esperando. Levou apenas 5 minutos para chegar aqui da Árvore Fênix? O marechal levantou o pulso e olhou para o relógio com uma expressão de surpresa nos olhos. Não é surpresa que a invenção de Zack possa fazer qualquer coisa. Grace olhou para o conjunto de discos voadores acima e disse calmamente. É lógico que muitos objetos voadores desconhecidos apareceram na capital e foram para o núcleo da Academia Militar. Eles devem ter preparado vários jatos de caça, mísseis de defesa aérea e tanques antiaéreos. Mas depois que Grace soube que esses discos voadores tinham voado da Árvore Fênix, ela imediatamente ordenou que a Academia Militar não agisse sem autorização e deixasse os discos voadores entrarem no espaço aéreo da Academia. Uau! O disco voador supergigante parou como uma enorme nuvem negra, bloqueando a luz do sol e projetando uma sombra espessa em muitos edifícios no chão. O feixe de luz azul enevoado brilhou para baixo. Zack, Helena e Gael lentamente caíram sob os olhares surpresos de muitos oficiais militares abaixo. Ancião Zack. Assim que os três desembarcaram, todos os oficiais imediatamente lhe fizeram uma saudação militar padrão, até mesmo o marechal. É dessa nova invenção que você está falando? Grace deu um passo à frente e olhou para o conjunto de OVNIs. Como é? A cena é bem espetacular, não é? Zack sorriu orgulhoso. Há 5 minutos ministros e generais estão me ligando, dizendo que alienígenas invadiram o reino e querem que eu ordene que jatos de caça os derrubem. Sua cena os assustou, disse Grace. Haha, é bom deixá-los nervosos. Zack riu. Ancião Zack, qual é a força motriz por trás de seus discos voadores? Depois que o marechal observou cuidadosamente os discos voadores, ele descobriu que não havia jatos e hélices. Em vez disso, eles estavam inteiramente no formato de um disco voador, e ele não conseguiu deixar de perguntar curiosamente. Motor antigravidade. Não é uma tecnologia nova.
Só tive uma pequena inspiração quando estava mexendo em algo novo, então fiz um pequeno experimento. Zack disse calmamente, Jarvis, você pode deixá-los ir para várias academias militares e enviar os capacetes para lá. Com uma ordem, os menores OVNIs com um diâmetro de mais de 30 metros voaram em todas as direções. Motor antigravidade? Ancião Zack, você conseguiu quebrar a tecnologia antigravidade? Os olhos do Marechal brilharam. Vários países pesquisaram cuidadosamente e tentaram desenvolver tecnologia antigravidade, ansiosos para ter sucesso o mais rápido possível. Com essa tecnologia, não apenas o problema do consumo de energia pode ser significativamente reduzido, mas também, fundamentalmente, a força militar de um país pode ser aumentada. Vale ressaltar que, com o motor antigravidade, armas que só podem ser usadas em terra, como tanques, veículos com mísseis, torres móveis, etc., aumentarão o atributo de salva e aumentarão muito seu poder. Todos os tipos de caças voadores e helicópteros armados também podem remover a limitação das hélices e se tornar mais compactos, flexíveis e rápidos. Naquela época, uma guerra espacial em grande escala começará, e o primeiro país com tecnologia antigravidade de repente se tornará a principal força militar do mundo. Mas com os avanços atuais no campo antigravidade de vários países, está longe de ser o suficiente para atingir esse nível. No entanto, quando todos eles ainda estavam lutando, Zack já o havia inventado e até criado um produto finalizado. Não é um avanço. É apenas uma pequena melhoria. Vamos, Marechal Legarda, deixe seu povo sair para receber os capacetes. Zack estalou os dedos e o raio de luz azul do disco voador supergigante desceu novamente. Desta vez o ângulo foi um pouco inclinado, e a abertura mapeada para o solo se expandiu, envolvendo todo o espaço aberto. Logo, um grande número de capacetes virtuais de mergulho completo flutuaram lentamente no ar e pousaram firmemente no chão. Essa cena deixou o Marechal Legarda e um grupo de oficiais superiores secretamente surpresos. Isso também é tecnologia antigravidade? O Marechal Legarda perguntou timidamente. A tecnologia de tração antigravidade é muito conveniente para movimentar e descarregar mercadorias. Zack disse. Você é realmente incrível. O Marechal Legarda suspirou. O processo de descarregamento levou apenas 1 minuto. Então, quando o feixe de luz azul desapareceu, o Marechal Legarda sinalizou para o oficial sênior atrás dele. O oficial sênior imediatamente gritou. Em seguida, os soldados tiraram seus capacetes virtuais Fuldive. Elder Zack, em nome da Academia Militar de Fênix, agradeço sinceramente por sua doação. Obrigado. O Marechal Legarda apertou a mão de Zack com sinceridade e disse solenemente, com seu lote de capacetes virtuais de mergulho completo, a qualidade dos soldados de Fênix certamente será melhorada em vários níveis. O Marechal Legarda é muito educado. Como posso dizer que também sou membro do Reino Fênix se não ajudo um pouco? Zack disse, mas desta vez, meu propósito não é apenas enviar esses capacetes, mas também um negócio com o qual quero cooperar. Capítulo 244. Corpo de energia do cubo. O Marechal Legarda ficou bastante surpreso. O negócio de Zack é conquistar o mundo inteiro. Que tipo de negócio ele pode ter e ele tem que cooperar apenas com os militares de Fênix? Eu sabia que você não gentilmente enviaria pessoalmente. Acontece que você calculou que isso aconteceria. Grace olhou para Zack arrogantemente, então acenou com a mão. Vamos, Marechal Legarda. Por favor, nos leve para um lugar onde possamos conversar. Ok, então vamos para a sala de conferências ultra-secreta. Vossa Majestade, Ancião Zack, por favor, vem aqui. O Marechal Legarda fez um gesto de convite. Zack, o Marechal Legarda e Grace estavam sentados ao redor da mesa na sala de conferências ultra-secreta da Academia Militar de Fênix. Eu sei que o Reino Fênix sempre teve escassez de energia, especialmente recursos de petróleo. Mesmo que ele possa importar petróleo através do Império Tonda, está longe de ser o suficiente para lidar com o rápido desenvolvimento do reino. Zack cruzou as pernas e tomou um gole tranquilo do chá especial dos militares. Acontece que eu tenho uma solução para as necessidades energéticas. O Elder Zack tem outros canais de fornecimento de petróleo? O Marechal Legarda perguntou com interesse. Grace olhou para Zack com desconfiança. O Império Tonda já é o maior país produtor de petróleo do mundo. Além deste canal, há outros canais de suprimento estáveis e baratos? Não, meu método não se refere ao canal de fornecimento de petróleo. Zack balançou a cabeça. Você não pensou em substituí-lo por uma fonte de energia melhor, mais ecológica e mais eficiente? O Marechal Legarda e Grace se entreolharam. Ancião Zack, o que você quer dizer? Posso lhe fornecer uma fonte de energia totalmente nova. Zack tomou um gole de chá e disse, esse tipo de energia não é apenas eficiente, ecologicamente correta e barata, mas também economiza custos enormes. E não há necessidade de cooperar com outros países em voz baixa. Mas claro, o ponto mais importante é que ela é quase inesgotável. E o que é essa energia? Tanto o Marechal Legarda quanto Grace franziram a testa ligeiramente e involuntariamente. Eles têm a melhor compreensão da atual situação energética mundial. Não importa por mais exagerada que a mídia possa ser na descrição, o petróleo ainda é a fonte de energia mais eficiente e amplamente utilizada do mundo. Embora outras fontes de energia tenham muitos benefícios, levará muito tempo para substituir o petróleo. Pelo menos os últimos 20 anos foram impossíveis. Mas é que de repente lhes disse que existe uma nova fonte de energia tão eficiente, ecologicamente correta, barata e inesgotável no mundo.
Claro, isso inevitavelmente os faz sentir um pouco desconfiados. A tecnologia pode criar, mas energia e tecnologia são duas coisas diferentes. Essa coisa não pode ser feita à mão. Claro que sim. E está em minhas mãos. Zack virou a palma da mão e um cubo retangular de metal, do tamanho de um dedo, estava silenciosamente em sua palma. Os olhos do Marechal Legarda e Grace imediatamente se fixaram no cubo retangular de metal. Através da escala transparente na superfície do recipiente, eles viram que uma densa luz azul estava sendo armazenada dentro dele, e não conseguiram dizer se ela era fixa ou líquida. Eu chamei isso de cubo de energia. O cubo de energia na minha mão é o menor tamanho de bolso, apenas 50 mililitros. Mas apenas esses 50 mililitros são suficientes para abastecer um carro comum por pelo menos 10.000 quilômetros. Zack sorriu. Este é o cubo de energia do tamanho de um bolso que ele pediu para Jarvis ajudá-lo a extrair temporariamente enquanto esperava a equipe do OVNI chegar. Embora tenha apenas o tamanho de um dedo, ele pode fornecer muito mais energia do que se imagina. 50 mililitros, 10.000 quilômetros. Grace e o Marechal Legarda sentiram um choque repentino. Claro, se você quiser usar essa energia, você deve instalar um novo sistema de motor de energia. No entanto, esse sistema de motor de energia não é particularmente difícil, e os engenheiros do reino devem estar familiarizados com ele e podem facilmente dominá-lo. Com ele, qualquer arma militar de larga escala, como aeronaves, tanques, veículos blindados, navios de guerra, eliminará completamente as restrições do petróleo e poderá ser conduzida sem restrições. Até mesmo foguetes de satélite de aviação não são exceção. As atuais usinas de energia do reino usam água e geração de energia nuclear, certo? O custo é muito alto, e vários acidentes imprevistos sempre ocorrerão. Esta energia cúbica é diferente. Ela pode facilmente sustentar o fornecimento de energia de uma cidade por 10 anos com apenas cerca de 1 metro cúbico, e nunca haverá vazamento nuclear ou outros perigos. É a energia mais natural e saudável. Além disso, com uma energia tão barata e eficiente, o reino tem energia elétrica e térmica quase infinita e pode fazer qualquer coisa. Como você pode ver, usei essa fonte de energia no meu exército de discos voadores e funciona muito bem. Depois que Zack disse essas palavras, Grace e o Marechal Legarda ficaram obviamente atordoados. Se essas palavras saíssem da boca de outra pessoa, ela definitivamente pensaria que essa pessoa é um lunático que está lhe contando histórias de ficção científica. Mas a pessoa que disse essas palavras foi Zack. Um personagem que repetidamente criou vários milagres, nunca perdeu o ritmo e até foi visitado por líderes mundiais. Ancião Zack, o que você quer dizer com que dominou uma nova fonte de energia que é altamente eficiente, ecologicamente correta e pode até substituir completamente o petróleo? O Marechal Legarda perguntou timidamente. Isso mesmo. Zack assentiu. Elder Zack, por favor, me perdoe por ser um pouco presunçoso. Sou um homem rude e nunca entendi muito sobre esse tipo de pesquisa científica. No entanto, aconteceu que Dingales do Phoenix Research Institute estava aqui hoje para visitar um velho amigo dele. Tudo bem se eu pedir para ele vir e dar uma olhada, disse o Marechal Legarda. Sem problemas. Zack assentiu. Zack, o negócio veio e foi, e eu já sei suas condições. Não sei o que você quer obter. O que é? Grace, que não falou muito, perguntou. Não me diga que é dinheiro. Com seus bens atuais você não tem nada, exceto dinheiro. Vossa Majestade está certa. Falta-me tudo, menos dinheiro. Zack sorriu, mas o que eu quero agora não é dinheiro, mas um pequeno recurso. Capítulo 245. Isso não é perfeito. Um pequeno recurso? Você é tão poderoso. Quais recursos existem no mundo que você não consegue obter? Grace perguntou com interesse. Os recursos de Zack são vastos. Quem não sabe sobre eles? Até os materiais do Warp Drive podem ser obtidos. Então, que outros recursos ele não consegue obter? O que eu quero não é um recurso particularmente escasso. Ele pode de fato ser comprado com dinheiro suficiente. É que a quantidade que eu quero é um pouco maior. Zack tomou um gole de chá e sorriu. Por exemplo, todos os recursos minerais atualmente selados pelo reino. Você quer que os recursos minerais sejam selados pelo reino? Assim que os comentários de Zack foram feitos, os olhos de Grace e do Marechal Legarda mudaram ligeiramente. Cada país tem uma reserva de recurso selada. Petróleo, gás natural, carvão, aço, metais não ferrosos, solo raro, metais preciosos, metais raros, etc. Esses recursos escassos são geralmente armazenados como reservas estratégicas. Uma é buscar maior valor no futuro, e a outra é o país não conseguir fazer isso no futuro para se preparar para uma situação imprevisível. Por exemplo, em uma guerra, quando o país fornecedor restringe o fornecimento, ou quando há uma guerra de invasão por outro país. Uma grande quantidade de suprimentos é necessária, e esses recursos reservados serão úteis. Quando o Reino Fênix enfrentou uma crise econômica antes, ele usou esse lote de reservas de recursos. Mais tarde, a crise foi completamente eliminada. Além disso, por causa dos cinemas e de Zack, o reino gradualmente se tornou muito rico. Eles conseguiram compensar isso e expandir o limite superior da reserva. E o valor envolvido está além da imaginação. Zack, por que você quer tantos recursos minerais? Grace se perguntou. Você quer fazer uma nova invenção? Com a compreensão que Grace tem de Zack, além de inventar novas tecnologias, ela realmente não consegue pensar no motivo pelo qual Zack precisa de uma quantidade tão grande de recursos minerais.
Reservas estratégicas são a força vital do reino. Na verdade, o ancião Zack pode coletar recursos do mundo todo. Com sua fama e recursos financeiros, as reservas de recursos do reino não valem a pena serem mencionadas para você. Havia um olhar de preocupação nos olhos do Marechal Legarda. Reservas estratégicas, como último recurso do reino em caso de guerra, exigem muito esforço para serem reservadas. Se Zack for tomar todas as reservas de recursos minerais do reino de uma só vez, será impossível supri-las em curto prazo. Então, se algo acontecer durante esse período, certamente causará um dano enorme à demanda mineral do reino. Eu sei com o que você está preocupado. Mas por favor, não se preocupe. Eu só quero recursos em minerais e metais. Não estou interessado nos outros: petróleo, carvão, gás natural, etc. E você parece não entender que a nova energia e a tecnologia de motores de energia que dei são muito mais valiosas do que essas coisas. Zack tomou um gole de chá e disse descontraidamente. Zack pediu a Jarvis para fazer uma estimativa. Se a reserva de recursos de metais minerais selada pelo Reino Fênix for calculada ao preço atual do mercado global, ela valerá cerca de 5 trilhões de dólares. No máximo. Em contraste, a nova energia do cubo e a tecnologia do motor de energia não podem ser compradas com dinheiro. Ele escolheu vir para Grace e Marshall Legarda para fazer esse negócio porque, primeiro, Zack quer economizar o tempo de coleta de recursos. Esses recursos de metal mineral parecem ser marcados e podem ser comprados no mundo todo, mas se ele quiser reservar tanto de uma só vez, levará pelo menos alguns meses a meio ano para adquiri-los. Além disso, se ele decidir comprar em grandes quantidades no mundo todo, isso inevitavelmente fará com que os preços desses recursos de metais minerais disparem. Sem mencionar que custará mais dinheiro ou atrairá a atenção de algumas potências mundiais para intervir e obstruir o plano de aquisição quase monopolista de Zack. Essas são todas as experiências que Zack aprendeu ao adquirir materiais antes. Segundo, Zack também é membro do Reino Fênix. Baymax, Warp Drives e Cinema, Second World, e outras tecnologias vendidas anteriormente trouxeram uma grande quantidade de dinheiro para o reino. Sua renda tornou o domínio muito mais rico, mas ser economicamente próspero não significa que a força militar do reino pode subir rapidamente para um nível. Olhando para o poder militar do reino da perspectiva do povo do mundo, sem a legião do Homem de Ferro de Zack e a ajuda de super-soldados, sua força militar nem seria a segunda melhor do mundo. É também por isso que os marechais das principais academias militares querem ansiosamente o lote de capacetes virtuais de mergulho completo de Zack. Portanto, Zack queria ajudar o reino, o que era considerado como obter o que precisavam e apoiar uns aos outros. Terceiro, Zack pretende começar no Reino Fênix, abrir o novo mercado de energia da Cube Energy e expandir sua influência. Quando o governo do reino percebe a conveniência, a alta eficiência, a proteção ambiental e o baixo preço que a energia cúbica proporciona, a diferença entre ela e o petróleo pode ser vista imediatamente. Nesse momento, mesmo que Zack não tome a iniciativa de encontrá-los, a outra parte se virará e pedirá a Zack mais energia cúbica. Pode-se dizer que a jogada de Zack não beneficia apenas o povo do reino, mas também a si mesmo. É uma situação ganha-ganha. Mas o Marechal Legarda ainda estava um pouco inquieto e queria falar com Zack novamente, esperando que ele pudesse aliviar suas condições. Mas assim que ele abriu a boca, um relato de soldado veio da porta. Chefe Marechal, o reitor Gales está aqui. Quando o Marechal Legarda ouviu isso, ele imediatamente mudou de assunto. Ok, deixe-o entrar. Logo, a porta da sala de conferências ultra-secreta foi aberta. Um velho, de cabelos brancos, ligeiramente curvado, de terno, gravata e óculos de armação preta, entrou. Saúdo Vossa Majestade, o Elder Zack e o Marechal-Chefe. Dingales fez uma reverência respeitosa. Dingales, faz tempo que não nos vemos. Como vai? Grace tomou a iniciativa de se levantar e disse com um sorriso. É uma honra para mim que Vossa Majestade ainda se lembre de mim. Na superfície, Dingales parece um velho de cabelos grisalhos, mas seu tom é calmo, e seus olhos são naturais. No entanto, sob a capa de seu perfil aparentemente baixo, há uma arrogância invisível. Velho Gales, desta vez, pedi que você viesse aqui porque quero que você desse uma olhada nesta nova fonte de energia. O Marechal pegou o cubo de metal do tamanho de um dedo sobre a mesa. O Elder Zack disse que apenas 50 mililitros podem fazer um carro comum rodar por 10.000 quilômetros. O que você acha? Dingales pegou o cubo de metal e olhou para ele casualmente. Seus olhos estavam calmos. Imediatamente, ele curvou-se levemente e disse: Marechal, vou ser franco com você. Esse tipo de energia não é novo. Eu a vi no chip de energia do Warp Drive do ancião Zack. De acordo com os resultados dos testes, o efeito não é tão perfeito quanto o Elder Zack disse. Capítulo 246. O corpo de energia cúbica está quebrado. Os olhos de Grace e do Marechal Legarda piscaram assim que suas palavras saíram. Os dois inconscientemente voltaram os olhos para Zack. Quando Zack ouviu o comentário de Dingales, ele parou quando estava prestes a tomar chá. Energia do cubo cósmico, isótopo 8. Agora me lembro. Um brilho de luz brilhou nos olhos de Zack. Nos filmes da Marvel, o pai de Tony Stark uma vez obteve o cubo cósmico e conduziu uma análise e compreensão aprofundadas dele. Mas como a tecnologia naquela época não era desenvolvida o suficiente, sua pesquisa ficou apenas na teoria. Mais tarde, Tony Stark criou o isótopo 8 com base nas informações deixadas por seu pai.
Obviamente, esse chamado novo elemento é na verdade a fórmula energética do cubo cósmico. É também por isso que no último Vingadores, Loki tentou controlar Tony Stark com a gema da mente no cetro, mas falhou. Não é que falhou porque o reator no peito de Tony Stark é feito de metal, mas o que ele está armazenando lá dentro, que é a energia da gema do espaço, que compensa o poder da gema da mente. Dingales, então me conte os resultados do seu teste de chip de energia. Zack sorriu levemente. Ancião Zack, o chip de energia que você inventou e criou é realmente poderoso. O chip tem apenas o tamanho de uma palma, mas é preenchido com uma energia extremamente grande, que pode suportar 10 transmissões do Warp Drive de uma só vez. Quando descobri isso, fiquei profundamente chocado com sua invenção. Dingales disse, mas depois de vários estudos e experimentos, descobri que a energia no chip de energia é muito complexa. Suponha que ele consuma energia apenas para a transmissão de propulsores de dobra. Nesse caso, ele pode ser capaz de exercer eficiência energética direcionada e poderosa, mas uma vez que seja usado em outras coisas, o efeito será muito reduzido. Uma vez tentamos desmontar o interior do chip de energia e obtivemos um corpo luminoso quadrado de 200 centímetros cúbicos. Levou muito tempo para tirar quase 50 mililitros de energia desse corpo luminoso quadrado para experimentos. Mas quão emocionante é a coisa, esse tipo de energia é benéfica. Depois de adicionar essa energia, o consumo de gasolina do carro foi significativamente reduzido. Mas infelizmente a eficiência energética só foi melhorada em quase 3 vezes. Mais tarde, conduzimos experimentos com energia elétrica. Os experimentos provaram que a energia elétrica convertida por esse corpo luminoso quadrado é mais eficiente em termos de energia do que a gasolina. Mas Elder Zack, para ser franco, se você olhar para o preço de um pequeno chip de energia de $10.000, a eficiência energética que ele traz pode não ser tão perfeita quanto você disse. Dingales levantou a mão, segurando o corpo de energia metálico entre os 2 dedos. A energia na minha mão é de apenas 50 mililitros, e pelo seu formato, é a mesma que a energia do chip de energia, exceto pela concentração de cor. Exceto por algumas diferenças, o resto é quase o mesmo. Então temo ter que discordar do fato de que ele pode fazer o carro rodar 10.000 quilômetros. Os comentários de Dingales são razoáveis e bem fundamentados, e todas as palavras são apoiadas por experimentos reais, o que faz com que as pessoas se convençam involuntariamente do que ele disse. Ao mesmo tempo, eles ouviram a arrogância de Dingales em suas palavras. Em sua opinião, Zack é realmente poderoso. Ele pode criar uma nova fonte de energia à qual eles nunca foram expostos e aplicá-la em operações práticas, o que é impressionante. No entanto, há muitos defeitos nessa fonte de energia. Portanto, do ponto de vista atual, a menos que Zack reduza o preço significativamente no alto preço atual, ele só pode ser um consumível de luxo para negócios de guerra e não pode ser um substituto para nenhuma energia. Quanto à capacidade de correr 10.000 quilômetros com 50 mililitros, isso é ainda mais absurdo. Parece que o reitor Gales trabalhou duro nas minhas coisas. Zack sorriu, mas Dingales, você não estava aqui agora, então provavelmente não ouviu falar do motor de energia, certo? Motor de energia? A expressão de Dingales mudou. Ele obviamente não sabia da conversa entre os 3 agora. Isso mesmo. Eu configurei especialmente o motor de energia para este corpo de energia. Você estudou meu Warp Drive, então você deveria saber disso. Zack disse. Nós de fato pesquisamos o princípio do seu propulsor de dobra, mas não houve nenhum progresso real. Falando nisso, a confiança de Dingales não é tão forte quanto antes. O Phoenix Research Institute foi o primeiro a obter o Warp Drive. Eles o desmantelaram completamente. Eles queriam descobrir quais princípios tecnológicos inimagináveis estão no corpo dessa super tecnologia negra. Mas é uma pena que depois de desmontarem todos eles e conduzirem análises e pesquisas, eles soubessem muito pouco sobre o propulsor de dobra. Mesmo com o chip de energia, eles só conseguiam ver uma pilha densa tão pequena que eles tinham que usar um microscópio para vê-la. É claro que é algo que só pode ser desmontado com instrumentos de precisão. Até agora eles não entenderam o que está acontecendo lá dentro. Claro, não são só eles. Todas as academias ao redor do mundo que compraram propulsores de dobra para voltar a estudar são todas iguais, e estão confusas sobre isso. Então, quando chegou a hora disso, a confiança de Dingales de repente diminuiu muito. Não importa se você não sabe. No entanto, se você quiser saber que tipo de eficiência energética isso produzirá, há uma maneira muito intuitiva de observá-la, certo? Zack deu um passo à frente e pegou o corpo de energia do cubo da mão de Dingales. Observação intuitiva. Dingales se perguntou, é luz e calor? Isso mesmo. Como o sol. Quanto mais brilhante for a luz e mais quente o calor, maior será a eficiência energética que ele produz. Embora esse tipo de consumo não tenha muita importância prática, é apenas uma maneira muito intuitiva de ver a eficiência energética gerada pelo consumo de energia. Zack segurou o cubo de energia entre o polegar e o indicador, segurando-o na frente dos olhos, e levantou a boca. Eu preparei especialmente este dispositivo recipiente para vocês. Vossa Majestade, Marechal Legarda, Dingales, por favor, fechem os olhos. Os 3 hesitaram por um tempo, mas fizeram o que Zack disse. No segundo seguinte, os 2 dedos de Zack pressionaram com força as laterais.
O poder trazido pelo soro do super soldado causou um amassado no meio das extremidades superior e inferior do recipiente de energia, e foi esse amassado que pareceu acionar algum interruptor lá dentro. O dispositivo do recipiente de metal também se desfez em um instante. Uau! Eles viram uma luz extremamente ofuscante e intensa como uma bomba de flash explodindo diante de seus olhos, enchendo toda a sala de conferências ultra-secreta. E uma energia térmica super forte varreu, fazendo com que todos sentissem o calor como se estivessem em uma fornalha. Capítulo 247. A graça generosa. Mesmo que as pálpebras das 3 pessoas estejam fechadas, elas ainda conseguem sentir a luz lá fora através da escuridão, que é mais brilhante que a do dia. Junto com essa onda de calor repentina, os 3 pareciam ter sido queimados pelo sol de uma só vez, e um toque de dor apareceu em seus rostos. Felizmente, esse calor e luz vêm e vão rapidamente. De repente, tudo voltou ao normal. Ok, você pode abrir os olhos. A voz de Zack surgiu. Os 3 abriram os olhos lentamente. No entanto, estava escuro como breu na frente deles, e eles não conseguiam ver nada. O brilho super alto fez com que caíssem em cegueira momentânea. Não demorou mais de 10 segundos para que a visão das 3 pessoas se recuperasse lentamente, mas uma névoa branca ainda estava na frente deles. Os blocos brancos piscavam toda vez que piscavam os olhos. Eles conseguiam ver os blocos brancos seguindo. Como você se sente? Você sentiu a eficiência energética do Cube Energy? Zack sorriu e tirou os óculos escuros. Ancião Zack, você apenas acendeu a energia e não fez mais nada? Dingales ainda não consegue manter os olhos abertos, mas pela sua expressão solene, é possível ver que ele percebeu o quão incrível é a energia de Zack. Dingales, eu sei o que você quer perguntar, mas não preciso fazer nada sobre isso. Sempre fui muito confiante em minhas criações. Zack disse. Se apenas acender a energia pode gerar tanta luz e calor, é realmente incrível. Dingales respirou fundo. Energia pura, não importa quão alta seja a eficiência energética, é impossível produzir luz e calor tão exagerado só porque está aceso. Se Zack não fez nada com isso, é o suficiente para provar a dita nova energia. A eficiência energética é inúmeras vezes maior do que a do óleo e até excede o nível com apenas 50 ml. Grace e o Marechal Legarda ainda estavam piscando naquele momento, e as sequelas deixadas pela intensa estimulação luminosa continuaram. A conversa entre Zack e Dingales chegou aos ouvidos deles, o que os fez sentir a singularidade da nova energia de Zack. Velho Gales. O ancião Zack disse que quer usar essa nova fonte de energia e a tecnologia do dispositivo de motor de energia como uma condição para trocar todos os recursos minerais de reserva estratégica selados pelo reino. O que você acha? Os olhos do Marechal Legarda finalmente se acalmaram. Ele olhou para o reitor Gales e perguntou. Se tudo que o Elder Zack está mostrando for verdade, essa transação não é diferente de uma torta caindo do céu. Dingales disse com emoção. Nenhuma quantidade de recursos pode substituir uma nova fonte de energia e a tecnologia do dispositivo do motor de energia. Então o ancião Zack não está fazendo nenhuma transação, mas está apoiando o reino disfarçado. Ao ouvir isso, Grace finalmente recuperou a visão e olhou para Zack. Embora as manchas cinzas e brancas na frente dela a deixassem um pouco confusa sobre o rosto de Zack, ela conseguia ver a expressão sempre confiante no rosto de Zack. Sorriso. Ok, já que Dingales disse Zack, então está resolvido. Grace concordou diretamente. Vossa Majestade. O Marechal Legarda ainda queria persuadi-la. Ela é uma líder e precisa considerar mais, então nada pode ser concluído tão rapidamente. O reitor Gales sozinho não pode ajudá-lo. Ele tem que fazer todo o dever de casa. Eles têm que decidir se o assunto relacionado à linha de vida do reino é viável. Mas assim que ele abriu a boca, Grace levantou a mão para interrompê-lo. Não preciso dizer mais nada sobre isso. Já tomei minha decisão. Grace disse calmamente. Zack, diga-me qual é o preço da sua nova energia. Um Cube Energy padrão tem 1000 ml, e é vendido de acordo com o número. Já que Vossa Majestade está me ajudando, é claro, não posso ser mesquinho. 10.000 moedas de Fênix. Zack disse casualmente um preço. De acordo com o preço atual de mercado da gasolina, um carro custa 300 ESO para reabastecer e rodar 500 km. 50 ml deste Cube Energy podem rodar dezenas de milhares de quilômetros, e 1000 ml equivalem a pelo menos 200.000 quilômetros. O preço de 10.000 moedas Fênix oferecido por Zack é apenas para deduzir o custo do recipiente de metal. Como Dingales disse, ele está apoiando o Phoenix Kingdom e não tem intenção alguma de ganhar seu dinheiro. Ok, combinado. Grace era inteligente, então ela pagou a conta imediatamente e concordou sem dizer mais nada. Você é tão generoso. Por isso, eu também não posso ser mesquinho. Para o primeiro lote, você pode comprá-lo por 1 milhão. Deve-se saber que o valor original do lote é de 10 bilhões de moedas Fênix. Essa quantia de dinheiro não é um problema para Z-Cinema e Second World ganharem em 1 minuto. Em troca, desta vez eu lhe darei todos os recursos minerais. Grace disse, você ajudou muito o reino. Precisamos dar algo em troca. Vossa Majestade. Quando o Marechal ouviu o presente gratuito, sua expressão mudou de repente. Vender as reservas estratégicas para indivíduos já é um grande negócio. E agora eles ainda não recebem dinheiro? Essa é uma reserva enorme que vale trilhões de dólares. O Phoenix Kingdom não é Zack. O patrimônio líquido de trilhões de dólares não é pequeno.
É como gastar trilhões de dólares só para jogar. Marechal Legarda, Dingales acabou de dizer que Zack trouxe uma nova energia importante e tecnologia de dispositivo de motor de energia para nós negociarmos. Ele é tão generoso. Como nosso reino pode ser mesquinho? Os lindos olhos de Grace brilharam. Ha. É raro ver Vossa Majestade sendo generoso. Então serei mais respeitoso do que obediente. Zack riu. O canto da boca do Marechal Geral se contraiu, e ele ficou bastante impotente diante da resposta generosa de ambos os lados. Zack, quando você quer esses recursos minerais? Quanto mais cedo melhor. Então amanhã. Assine o acordo amanhã, e o Marechal irá levá-lo para a área de reserva estratégica para abrir o selo. Disse Grace. Fazer negócios com Vossa Majestade é um prazer. Zack sorriu, então tirou um pendrive dos braços e jogou para Dingales. Esta é a tecnologia do motor de energia. Dingales pode voltar, estudá-la e fazer o primeiro lote dela o mais rápido possível. Senhor, uma base construível foi detectada no Oceano Pacífico. Você quer dar uma olhada? De repente a voz de Jarvis surgiu. Capítulo 248, 2,5 km por segundo. Detectado? Ao ouvir isso, os olhos de Zack de repente brilharam. Não olhe para o Oceano Pacífico inteiro. Ele é vasto o suficiente para que ele possa facilmente encontrar o espaço para construir uma base submarina. Mas várias condições e fatores ainda são necessários para encontrar uma área perfeita adequada para o desenvolvimento e atender aos padrões. Leva tempo para realizar cálculos precisos antes que se possa concluir que é ideal para o desenvolvimento. Para esse fim, Zack despachou centenas de trajes de aço para operações subaquáticas. Ele pensou que levaria um tempo, mas não esperava que fosse feito tão rápido. Majestade Marechal Legarda, depois de assinar o contrato amanhã, começarei a despachar a frota de discos voadores para entregar a energia do cubo a você, um após o outro. Além disso, diga olá à zona de recursos de reserva estratégica, e eu deixarei alguém coletá-la naquele momento. É isso, ainda tenho uma coisa importante para fazer, então vou me despedir. Zack disse e caminhou em direção à porta da sala de conferências pronto para sair. Ancião Zack. O delegado parou Zack. Há mais alguma coisa? Marechal Legarda. Zack parou e virou a cabeça para perguntar. Isso. Sobre a tecnologia do motor antigravidade, você pode compartilhar conosco? Você entende que essa tecnologia é benéfica para a nossa força militar. Se você tiver alguma condição, pode mencioná-la. O comandante-chefe disse rapidamente. Na opinião do Marechal, a tecnologia antigravidade é mais atraente que a energia do cubo e é mais útil para o exército. Afinal, ele não viu nada sobre a energia do cubo e a coisa energética em si. Seu exército não está em falta, e ele não sentiu os benefícios da nova energia de Zack. A tecnologia antigravidade é diferente e o efeito é imediato. Uma vez que todos os equipamentos e armas possam voar, a força militar voará em linha reta. A tecnologia antigravidade pode ser compartilhada. Ao ouvir isso, Grace, o delegado e o reitor Gales não conseguiram deixar de se animar. Mas a condição é que você encontre um recurso mineral que seja pelo menos 2 vezes maior que o recurso de reserva atual para mim. Se você conseguir fazer isso, a tecnologia antigravidade será sua em pouco tempo. Zack levantou o canto da boca e virou a cabeça. Não se incomode em negociar comigo. As condições já estão definidas aqui. Se você conseguirá a tecnologia antigravidade depende da sua habilidade. Depois de falar, Zack saiu da sala de conferências, deixando para trás as 3 pessoas perdidas em pensamentos. Vossa Majestade, a tecnologia antigravidade é subversiva à força militar do nosso país. Portanto, precisamos obtê-la o mais rápido possível. O Marechal Legarda disse solenemente. Enviarei imediatamente alguém para entrar em contato com a Companhia de Recursos Estrangeiros para coletar as condições para o ancião Zack o mais rápido possível. Eu vejo. Grace assentiu. A tecnologia de Zack sempre esteve à frente do mundo. No passado, toda a sua tecnologia estava em suas próprias mãos. No entanto, desta vez ele está disposto a tirá-la. Aqui, convocarei uma reunião de todos os anciãos e ministros para determinar completamente este assunto. Depois disso, todas as despesas com recursos minerais serão transferidas das finanças centrais. Certifique-se de concluir esta tarefa no menor tempo possível. Se for dito em todo o Reino Fênix, a pessoa que mais confia na tecnologia de Zack é, sem dúvida, Grace. A rigor, Grace também é a fã hardcore de Zack. Ela testemunhou o nascimento das muitas tecnologias de Zack e ficou chocada várias e várias vezes. Portanto, para a tecnologia de Zack, ela tem 100% de confiança incondicional. Agora que Zack está disposto a abrir mão da tecnologia para fazer um acordo, seja pela perspectiva de confiar nele ou pelo desenvolvimento geral do reino, eles precisam consegui-lo. Por outro lado, assim que Zack saiu da sala de conferências, ele imediatamente instruiu Jarvis a deixar a frota de OVNIs levar as 2 garotas, Helena e Gael, para irem embora. E ele rapidamente vestiu o traje de batalha de aço e voou diretamente para o Oceano Pacífico. O motor de potência do MK-42 foi modificado? Zack perguntou. Senhor, de acordo com suas instruções, ele foi convertido em um motor de energia cúbica, ponto. No entanto, devido a materiais e tempo limitados, a modificação só foi realizada em 42%. Jarvis respondeu. Quando ele teve uma reunião ultra-secreta com Grace, o delegado e outros, Zack ordenou discretamente que Jarvis começasse a modificar o sistema de energia do traje de aço.
Os trajes de aço anteriores eram todos movidos por reatores de arco, contando com um reator nuclear para gerar energia suficiente para permitir que os trajes de aço continuassem lutando. Mas também era limitado pela tecnologia de trajes de aço adquirida por Zek. Mas agora é diferente. Com o pequeno tamanho do cubo cósmico, ele está cheio de coisas mágicas com grande poder, e o traje de batalha de aço florescerá com um novo brilho. Nesses 42%, o sistema de aceleração está incluído? Sim, senhor, o sistema de aceleração foi modificado e a velocidade melhorou muito. Em teoria, ele pode atingir uma velocidade de 3,476 km por segundo, mas devido à resistência do fluxo de ar e vários fatores, ele pode permanecer em cerca de 2,541 km por segundo, disse Jarvis. 2,5 km em um segundo, 9.000 km em uma hora. Zek pode facilmente dar a volta na Terra nessa velocidade em menos de 10 horas. Antes de modificar o motor de energia do cubo cósmico, a velocidade máxima do traje de aço era de apenas 800 metros por segundo. Pode-se ver o quão exageradas foram as mudanças trazidas pelo motor de energia do cubo ao traje de aço. 2,5 km por segundo? Tão rápido que ainda não tentei. Jarvis, bloqueie as coordenadas do Oceano Pacífico, aumente a velocidade para a máxima velocidade e acelere. Quero ter uma boa ideia de como é correr a 2,5 km por segundo. Zek deu uma ordem e no ar, o traje de batalha de aço foi coberto com linhas de luz extremamente vermelhas, como um tubo elétrico quente. Estrondo. Com o som de uma explosão violenta, o ar nas solas dos pés de Zek foi severamente distorcido, e todo o seu corpo se transformou em uma sombra difícil de ser vista a olho nu e desapareceu instantaneamente no lugar. Capítulo 249. Base submarina. Os olhos de Zek se arregalaram, a velocidade altíssima o fez sufocar, e ele não conseguiu evitar soltar um grito. Muito rápido. O mundo inteiro tremia e estava embaçado, e toda a imagem à sua frente estava embaçada. Tudo ao redor dele parecia estar transformado em linhas torcidas. Essa sensação acelerada de ausência de peso causou uma palpitação. Era como se ele tivesse retornado à primeira vez em que vestiu um traje de aço e voou livremente no céu. O coração de Zek, que estava em silêncio há muito tempo, começou a bater violentamente e acelerou com uma sensação incomparável. O sangue estava fluindo de volta para o corpo, e havia uma sensação de que ele estava prestes a entrar em outro mundo. Ele olhou para o chão novamente, e a magnífica placa continental passou diante de seus olhos e ficou para trás. No entanto, devido à rápida aceleração e às linhas vermelhas de calor por todo o seu corpo, uma cauda vermelha de luz instantaneamente cruzou o céu, atraindo a atenção de muitas pessoas no solo. As pessoas não viram o traje de aço de Zek, pensaram que era um meteoro especial e começaram a pegar seus celulares para tirar fotos e fazer desejos. Num piscar de olhos, Zek já havia voado para fora da Terra e para o oceano. Vamos tentar perto do mar. Zek controlou o traje de batalha de aço e se aproximou da água. Cerca de 2 segundos depois, na superfície da água que Zek cruzou, uma onda de água com uma altura de 6 ou 7 metros espirrou. Ele voou imprudentemente sobre o mar por um tempo e antes que percebesse, estava prestes a chegar ao local marcado. No passado, o Oceano Pacífico era um oceano relativamente longo para mim, e levava meio-dia para atravessá-lo, mas agora, leva apenas 2 ou 3 horas para cruzar todo o Oceano Pacífico. Zek sorriu. Finalmente, quando chegou ao local marcado, o traje de aço começou a desacelerar. Respingo. O traje de batalha de aço mergulhou diretamente na água do mar, e a temperatura escaldante criou instantaneamente uma grande quantidade de calor. Zek estava mergulhando fundo na água e, sob o controle de Jarvis, ele perfurou uma vala escura e sem fundo. Assim que a luz foi acesa, Zek viu um polvo pré-histórico gigante rastejando na parede da trincheira. Ele pareceu ter sido despertado pela luz do traje de batalha de aço. Seus tentáculos agitaram a água do mar, fizeram um rugido estranho e varreram em direção ao seu lado com um estrondo. Existem realmente monstros pré-históricos. Antes que seus tentáculos alcançassem Zek, mais de uma dúzia de trajes de batalha de aço saíram correndo das profundezas da trincheira. Esses trajes de batalha de aço para operações subaquáticas foram especialmente modificados para resistir à pressão intensa da água. Como resultado, eles têm força e defesa consideráveis. Eles correram sem dizer uma palavra e deram uma surra neste povo pré-histórico. É só um rapazinho, não mate. Fique com ele, e ele já é o suficiente para cuidar da casa para mim. Zek disse casualmente. Mais de uma dúzia de trajes de batalha de aço venceram o polvo gigante de 100 metros que uma vez dominou os povos pré-históricos ainda não descobertos a ponto de lamentar. Ele não tinha mais a arrogância feroz de antes. Diante de uma tecnologia superpoderosa, os chamados monstros pré-históricos não são mais seres ferozes, misteriosos e temíveis. É isso. Quando Zek se aprofundou no fundo do mar, vários milhares de metros, e chegou às coordenadas marcadas, ele finalmente viu o lugar que o traje de batalha de aço detectou. Esta é a área sob a trincheira. A julgar pelos vestígios, isso se deve ao deslocamento das placas continentais ao longo dos anos.
resultando em uma camada intermediária com uma profundidade de centenas de metros e um espaço especialmente escavado, que é grande o suficiente e perfeito. Está muito de acordo com os requisitos de Zek para construir uma base submarina. Além disso, as rochas aqui são duras e, juntamente com a intensa pressão da água, até mesmo as melhores máquinas de operação subaquática do mundo, não há necessidade de pensar em fazer muito barulho aqui. Zek pode fazer o que quiser aqui. Zek levantou a mão e um laser vermelho brilhante foi disparado de sua palma. O laser vermelho é como uma lâmina afiada, como cortar tofu, cortando facilmente essas pedras de água duras. Esta é uma arma laser depois que o traje de batalha de aço foi modificado com o motor de energia do cubo cósmico. Mas, diferente de Tony Stark, ela não será descartada após um uso. A energia do cubo carregado é suficiente para durar horas de trabalho de corte subaquático. Ok, é isso. Zek decidiu. Esta altura e a distância do solo, as condições foram atendidas. Jarvis, providencie para que o Warp Drive seja enviado para cá. Ao mesmo tempo, você pode começar a substituir a fonte de energia para todos os trajes de aço. Após substituir a fonte de energia, Zek não terá apenas centenas de trajes de aço para operações subaquáticas, mas também dezenas de milhares de trajes de aço que podem operar ao mesmo tempo. E enquanto um Warp Drive for movido, quaisquer problemas restantes de transporte e armazenamento de material não serão mais uma dificuldade. O mundo exterior pensa que Zek transferiu os materiais para Phoenix Tree, mas ninguém sabe que esses materiais já estão no fundo do Oceano Pacífico. Sim, senhor. Jarvis executou rapidamente a ordem. Muito bem, tudo está funcionando agora. Deve levar alguns dias para minha base submarina ser oficialmente concluída. Então, quando os recursos de metal mineral chegarem, posso começar a fundir e forjar materiais. Não demorará muito para que uma pequena nave-mãe de colheitadeiras esteja no cenário mundial. Os olhos de Zek brilharam intensamente. Para estabelecer uma base submarina e trocar tecnologia de dispositivos de energia e direitos de venda de uma quantidade enorme de recursos minerais, o objetivo de Zek é construir primeiro uma pequena nave-mãe coletora. Se ele quiser construir uma versão completa da nave-mãe da colheitadeira, os recursos disponíveis na Terra não serão suficientes. Sem mencionar o quão difícil é para Zek obter as reservas de recursos estratégicos dos países poderosos do mundo. Mesmo que ele consiga obtê-las, levará muito tempo para negociar e coletá-las. E depois de coletá-las, pode não ser possível construir aquela coisa. Só existe uma solução rápida e conveniente: extrair recursos de outros planetas. Se for aplicado em outras pessoas, esse tipo de ideia é impossível de ser concretizado, mas para Zek, que tem o cubo cósmico, é simplesmente perfeito. Capítulo 250 – Veículos antigravidade. A maior dificuldade de uma viagem interestelar para a tecnologia humana atual não é um problema técnico, mas sim que nenhuma fonte de energia estável pode impulsionar um foguete ou uma nave espacial a viajar em alta velocidade no espaço por muito tempo. É por isso que até agora a aviação humana não saiu realmente do sistema solar, e o cubo cósmico apenas compensou essa necessidade rígida. Pode-se dizer que o cubo cósmico é inesgotável. Não é exagero dizer que a energia infinita dentro dele é suficiente para que a nave-mãe Harvester viaje no espaço sem problemas. Além disso, a nave-mãe Harvester tem um meio de pegar o núcleo do planeta e transformá-lo em energia. Então os alienígenas em Independence Day 2 estavam lá para pegar o núcleo da Terra e suplementar a energia para a navegação interestelar antes de irem para a guerra com os humanos. Portanto, mesmo que a nave-mãe colhedora não tenha a ajuda energética do cubo do universo, ela pode realizar viagens espaciais infinitas usando o núcleo do planeta. O verdadeiro uso principal do cubo cósmico é que ele pode se teletransportar no espaço. Como todos sabemos, o universo é infinito. A distância entre uma galáxia e outra é frequentemente marcada em anos-luz. Zek não quer gastar dezenas ou centenas de anos para encontrar alguns recursos. Ele ainda pode se divertir. Portanto, Zek se dedicará vigorosamente ao experimento de pesquisar e desenvolver o mecanismo de teletransporte espacial do cubo cósmico. Uma vez concluído, o universo inteiro abriu completamente as portas para Zek, e qualquer lugar estará desimpedido. Depois que a nave-mãe da colheitadeira tiver coletado recursos suficientes e usado o propulsor de dobra para transmiti-los de volta, Zek pode rapidamente começar a fabricar a versão completa da nave-mãe da colheitadeira. O destruidor de estrelas de plasma não será difícil naquele momento, e somente após atingir o vasto e ilimitado universo não haverá escassez de tudo além de asteroides. Zek terá a oportunidade de completar a segunda tarefa do sistema: usar o destruidor de estrelas de plasma para destruir um asteroide com um diâmetro de 200 km. Ok, a área da base submarina foi estabelecida, e o próximo passo é esperar o espaço da base abrir. Então tire um momento para construir uma enorme base industrial subterrânea. Jarvis, lembre-se de me ajudar a construir uma vila de vidro transparente perto do fundo do oceano, para que eu possa apreciar a bela paisagem lá embaixo. Zek ordenou. Ok, senhor. Jarvis concordou. Tudo está no caminho certo. Mas antes disso, temos que realizar uma conferência de lançamento de novos produtos. Os pés de Zek cuspiram chamas de energia, deixando para trás uma pilha de trajes de aço trabalhando debaixo d'água para continuar o trabalho de exploração. E voou imediatamente. Senhor, você vai liberar nova energia para o mercado mundial? Jarvis perguntou.
Não há necessidade de apressar o mundo inteiro para saber sobre a nova energia. Eu também sou um cidadão do reino da Fênix. Devo deixá-los provar a doçura primeiro e assumir a liderança. Zack cruzou a trincheira escura e profunda, e seus olhos brilharam. Quero lançar um veículo antigravidade. Antigravidade é algo que o mundo inteiro está esperando há muito tempo. Acredito que quando aparecer, terá outro grande impacto no mundo. A tecnologia antigravidade é uma das tecnologias mais significativas que inúmeras pessoas têm desejado para se tornarem o mais real possível e subverterem o mundo. O escopo de sua aplicação pode se estender a quase todos os cantos da vida das pessoas. Primeiro, todos os meios de transporte serão subvertidos e alterados, e então isso gradualmente se espalhará para a indústria da construção, indústria da aviação, indústria eletrônica e outros campos. Quando se espalhar, no futuro próximo, até mesmo em celulares. Poderá haver uma função antigravidade de emergência adicionada para evitar morrer por queda de um lugar alto. Com uma técnica tão poderosa em mãos, é claro que Zack tem que fazer bom uso dela e ganhar muito dinheiro para si. Não existe dinheiro demais. Especialmente para Zack, custa dinheiro construir uma base submarina, construir uma nave-mãe harvester e coletar todos os tipos de materiais e recursos raros. Então, é claro, quanto mais dinheiro, melhor. Mas, senhor, de acordo com meu conhecimento atual da tecnologia antigravidade, com a atual civilização tecnológica humana, há 13% de chance de quebrar sua tecnologia antigravidade. Você não está pensando em bloquear a tecnologia? Jarvis ficou confuso. Depois de seguir Zack por tanto tempo, Jarvis começou a pensar humanamente. Jarvis, você superestima os humanos. Como você disse, a tecnologia antigravidade está apenas a um passo da tecnologia humana. Mas é esse passo que os humanos precisam levar décadas ou até centenas de anos para superar. Zack disse, mesmo se eu espalhar completamente a tecnologia antigravidade e espalhá-la na frente de todos os seres humanos para que eles entendam, eu só preciso esconder um valor extremamente crítico e preciso do campo gravitacional. Então, por pelo menos 50 anos, os seres humanos pensarão que é impossível encontrar a resposta. Então, o que você deveria se preocupar não é se os humanos podem quebrar a tecnologia antigravidade, mas que tipo de outras coisas os humanos usarão para reequipar o motor antigravidade desmontado. Esta é a maior manifestação da criatividade humana. Zack agora tem uma grande quantidade de informações científicas e tecnológicas em sua cabeça. Então ele pode facilmente comparar a enorme lacuna entre a tecnologia moderna e sua tecnologia cinematográfica. Não olhe para isso apenas como uma tecnologia antigravidade, mas se você quiser reproduzi-la, cada valor deve ser preciso, especialmente o valor mais crítico do campo gravitacional. Sem esse elo crucial, mesmo que as pessoas obtenham a tecnologia antigravidade, elas não podem reproduzi-la. Entretanto, como Zack disse, a coisa mais poderosa para os seres humanos não é o avanço tecnológico, mas a aplicação da tecnologia. Alguém com uma pequena ideia pode ser capaz de desmontar o motor antigravidade do carro antigravidade vendido por Zack e então remontá-lo em uma nave espacial antigravidade, um porta-aviões antigravidade, um forte antigravidade, etc. Até que ponto isso depende de quão poderosa é a sabedoria humana. Mas não importa o quanto os humanos sejam modificados, Zack não vale a pena ser mencionado. A tecnologia antigravidade é apenas uma existência minúscula que não vale a pena mencionar entre as muitas tecnologias supernegras que ele dominou. Entendo, senhor, disse Jarvis. Além de lançar veículos antigravidade desta vez, também quero lançar algo mais influente. Zack sorriu. Coisas mais profundas? Jarvis repetiu desconfiado. Um super telefone. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos. E se possível, apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos. E novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.